No vídeo de hoje nós vamos falar dos sistemas de detecção de gases da Danfoss. A ideia é a gente mostrar na prática como funciona um sistema de detecção completo com a utilização de alguns dos equipamentos que fazem parte desse sistema. Entre eles a gente tem a unidade de detecção, de controle de detecção da Danfoss e alguns dos modelos dos detectores. Aqui a gente tem o detector da linha GDU, no caso esse aqui o modelo Basic, o modelo Premium, né, e o modelo Premium Flex, que traz display integrado. Além disso, nós temos aqui também a ferramenta Service Tool, que serve para fazer as configurações principais e também a calibração dos detectores. Para a aplicação, então, que a gente vai fazer a demonstração, a gente tem esse painel de inox montado aqui, que atende normas regulamentadoras NR10 e NR12. Ele possui uma porta com um visor frontal em policarbonato, onde não é necessário a abertura para visualização dos principais parâmetros do detector, da central de controle, um botão de emergência, uma chave interruptor on-off para ligar e desligar o equipamento e um botão de reset em caso de parada de emergência. O painel ainda conta com uma torre luminosa com 3 níveis de cores e um alarme sonoro. Os detectores usados aqui então nessa aplicação, como eu disse anteriormente, são 3 variações. O modelo básico, o modelo Premium e o modelo Premium com display, que se chama Premium Flex. O modelo básico é um modelo de entrada para aplicações que não exigem tantos recursos. Ele possui comunicação Modbus RS485 e comunicação também via porta analógica. O modelo Premium, além dessas configurações que o modelo básico apresenta, possui 3 relés acoplados à sua placa que permitem a utilização de uma sinalização no local da detecção. O modelo Flex, ele conta também com um display que permite a visualização da concentração de gás no local, além da configuração e calibração do detector ainda no local da aplicação. Para a configuração do detector Basic e do modelo Premium que não possui display, é necessária a utilização da ferramenta Service Tool, que possui um display integrado e pode ser acoplada à placa interna, e aí com ela se faz a configuração dos parâmetros de detecção, dos níveis de detecção, além da calibração dos detectores. A configuração básica de cada um dos detectores conta com a célula de detecção, que vem protegida com uma capa que pode ser removida quando posto em funcionamento, além das entradas e saídas para os cabos de comunicação e alimentação. Cada um dos detectores pode trabalhar com até 2 cabeças sensoras para 2 diferentes tipos de gases ou até mesmo 2 diferentes ranges de detecção. Além da cabeça sensora, é possível adicionar um acessório que se trata de um emissor sonoro e visual que fica acoplado para visualização de detecção de algum gás no processo de forma local. Nessa configuração que a gente está propondo hoje aqui, o sistema de detecção está sendo montado para uma comunicação via Modbus RS485. Então, a alimentação e o cabo de comunicação é feita por um único cabo, um cabo blindado, e ela é feita através de uma ligação em paralelo entre os detectores. No último detector, quando uma configuração com mais de um detector é realizada, é necessário a instalação de um resistor no último detector para evitar perda de sinal durante a comunicação. Nós vamos começar então fazendo o acoplamento da ferramenta de serviço no detector Basic para mostrar na prática como isso funciona. Então vamos abrir aqui a tampa frontal, a gente já deixou ela aberta inicialmente para facilitar. São 4 parafusos plásticos, a gente remove a tampa e tem acesso à placa principal. Então aqui a gente vai pegar a ferramenta de serviço, é um conector de 4 vias, a gente faz a conexão na placa e no momento da conexão, automaticamente o display da unidade de serviço fica habilitado para começar as configurações. A gente vai mostrar um pouco mais em detalhes então internamente como é o detector. Então eu vou remover a tampa frontal aqui dele. Então a gente tem aqui na versão Premium 3 relés que podem fazer o acionamento de uma unidade de sinalização externa
que pode ser visual ou sonora, como também pode fazer o acionamento de um sistema de ventilação em caso de algum vazamento de amônia, né? Além disso, a conexão da célula é diretamente na placa, o que facilita bastante a sua substituição, é somente removendo esse conector da placa para trocar a célula eletroquímica, caso ela sature. Temos aqui o conector de comunicação, Modbus RS485, e o conector de alimentação, onde é feita a alimentação 24 volts, corrente contínua. É possível visualizar que existe aqui na placa ainda um conector, do mesmo padrão do conector da célula instalado, que permite a instalação de uma segunda célula no mesmo detector para a detecção de até 2 diferentes tipos de gases. Então nós temos aqui a unidade de serviço, chamada Service Tool, que serve para fazer as configurações e calibração do detector. Essa aqui ela está acoplada ao detector Basic que a gente tem montado aqui no quadro. As informações que ela traz inicialmente, quando acopladas ao detector, é o endereço do detector ou o número do detector ao qual ela está vinculada, o tipo de gás que está sendo lido e a concentração desse gás em partes por milhão, em ppm. Esse C que mostra no canto do display se trata, na verdade, da medição instantânea da concentração do gás sendo medida. Então agora, dando continuidade, a gente vai tratar usando aqui o detector Premium Flex, que possui o display integrado. Então, como ele é o detector de número 3 dessa aplicação, ele está mostrando aqui o endereço 3, o gás, que é amônia, no caso, que foi configurado já, e a concentração do gás. Então, iniciando as configurações, eu vou acessar através do botão Enter os menus. Começa mostrando aqui os erros, eu posso apertar aqui, ele vai me dar a informação de que não existem erros, ele está perfeitamente funcionando. Na próxima tela, ele vai me dar o status de alarme, não existem alarmes agora, ele não está detectando nada. O status dos relés, que são integrados, então aqui ele mostra que o relé 1 está em off, o 2 e o 3 em on, que é o relé responsável pela comunicação de falha. Como nós estamos no menu de configuração, automaticamente ele vai ficar ativado. Aqui ele vai mostrar os valores medidos, então é a mesma tela que é apresentada inicialmente. Aqui nós podemos fazer alterações do display, então vamos acessar aqui. Vai dar a versão do software, a linguagem que eu posso trocar. Aí, toda vez que eu for fazer uma mudança de algum parâmetro pela primeira vez, eu vou precisar introduzir a senha de configuração. A senha é de fábrica 5, 4, 6 e 8. Após introduzir a senha, eu dou um Enter e aí eu posso fazer a alteração da linguagem. Algumas linguagens estão disponíveis. Vamos deixar por padrão inglês. Vou dar um ESC, não vou alterar. Aqui nós temos o menu de instalação e calibração. Vou entrar nesse menu. Aqui ele pede se eu quero habilitar ou não o modo de serviço. Então vou fazer a alteração. Eu preciso alterar para on para poder fazer as mudanças das configurações. Uma vez habilitado, eu vou seguir. Nesse menu eu escolho as funcionalidades e os parâmetros dos relés do detector. Vou acessar o menu. Aqui o relé 1 ele está dizendo que está em uso. O 2 da mesma forma. O 3 também. Aqui ele mostra um relé 4 e um relé 5, porém isso não está presente de forma física na placa, então ambos já vêm configurados como unused. Eu vou entrar de novo aqui agora no primeiro relé. Aqui ele está me dizendo que está em uso o modo do relé, de uso de relé. Ele, por padrão, fica desenergizado. Só vai energizar em caso de alguma eventualidade de concentração elevada. Eu posso habilitar a função flashing, que se trata na verdade de um liga e desliga desse relé.
Se o sinal de detecção é local ou remoto, vamos manter local, porque a função do detector é fazer a detecção local. A quantidade de alarmes que porventura podem ser disparadas enquanto que um nível de concentração elevado acontece. Aqui existem mais algumas configurações para funcionalidades das entradas digitais. Também é possível colocar um delay para a leitura, para que ele não dispare de forma imediata, caso tenha uma variação brusca na leitura de concentração de amônia. Da mesma forma, para ele desligar, eu posso habilitar esse relé para que ele acione em caso de alguma falha do sistema de detecção, que pode ser uma falha de comunicação ou de algum dos relés. Eu também posso habilitar para que ele acione um relé avisando que está na hora de fazer a manutenção, que seria no caso a troca da célula ou a calibração, que pode ser configurada na central de detecção, que nós vamos ver depois. E aí, nessa parte da configuração dos relés era isso. Da mesma forma, a gente configura dos demais. O próximo menu é o menu de Measuring Point Parameter, que se trata dos parâmetros de medida do detector. Fisicamente, a gente tem somente uma cabeça sensora, então a gente vai ter somente um ponto de sensor ativado. Vamos entrar. Aqui nós estamos dizendo que está ativo esse ponto, que o valor nominal dessa célula, conforme o modelo do equipamento, no caso desse detector, é de 1125 ppm, o valor máximo podendo ser medido, o gás amônia e a unidade de medição partes por milhão, ppm. Aqui no caso é o range de medição, no caso esse detector aqui ele é de 0 a 100 ppm. E aqui começam as configurações dos níveis de alarme de concentração. Então aqui eu tenho, para esse modelo específico, que o primeiro alarme irá disparar em 25 ppm para uma medição instantânea. Eu vou mostrar aqui as possibilidades de alteração. Então eu dou Enter, acesso o parâmetro, eu posso estar mudando o valor, eu vou manter em 25. E o que eu quero mostrar aqui especificamente é que eu posso mudar, ao invés de uma medição instantânea, também é possível colocar uma medição por média, average. Para essa aplicação a gente vai manter, no caso, a medição instantânea para fazer uma simulação depois de disparo de alarme. Então eu tenho nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Os níveis eles devem ser configurados com base na necessidade da aplicação e nas normas que exigem um determinado nível de concentração para o ambiente onde ele está aplicado. Aqui a esterese do sensor, nesse caso aqui é 2 ppm. Aqui também temos a configuração de delay para acionamento, tanto de ligar como de desligar. Aqui a gente pode habilitar a retenção do alarme, para que ele não acione somente enquanto que a concentração estiver alta, mas que ele fique acionado mesmo após isso, para que faça com que uma pessoa tenha que ir até o local verificar se o alarme realmente aconteceu e por que aconteceu. Eu posso alterar cada um deles de forma individual, né, habilitando os relés de 1 a 4. Vou manter em 0 aqui. Aqui eu também posso habilitar cada um dos 4 relés individualmente para uma falha. Como ele tem já a falha por padrão através de uma comunicação e a central de detecção possui um relé de falha, essa função necessariamente não precisa ser configurada. E por final, a gente vai habilitar os níveis de alarme aos quais a gente quer vincular o disparo do relé junto à central de detecção. Então, para o nível 1 eu vou disparar o relé 1, para o nível 2 o relé 2 e assim sucessivamente até os 4 níveis de alarme que são disponíveis. Aqui, caso utilização da saída analógica, nesse caso a gente deixa em 0 porque a gente não está usando, ela precisa ficar em 0 quando ela não é utilizada.
E aqui a gente voltou para a tela inicial. Aqui ele pede para salvar parâmetros, porque a gente alterou alguns, eu vou confirmar, a gente não mexeu, mas eu confirmo. Agora a gente vai voltar. O próximo menu que a gente tem aqui são parâmetros do sistema, vamos acessar ele. Aqui a gente tem parâmetros da célula, número de série, data de manufatura dessa célula, intervalo de manutenção, como a gente está habilitando ele pela primeira vez, está em 0 dias. O tempo da média para quando selecionamos a leitura por média, no caso aqui são 900 segundos. O tempo para ele ligar, mais algumas configurações. Vamos voltar. Aqui a gente tem alguns dados de operação, são registros de algumas informações. Então a gente vai ter algumas informações assim como a gente já teve antes. Aqui a gente tem o menu de teste dos relés, tá? Uma função de teste. Então a gente pode forçar o funcionamento dos relés através desse menu. Então aqui ele está mostrando que o status está off. E eu posso colocar um alarme manual no caso e fazer acionamento manual desse relé para fazer um teste local. Aqui a gente tem como fazer um teste na função analógica também. Aqui nós temos um menu de calibração, a gente não vai entrar dentro dessa questão do menu de calibração, a gente vai fazer um vídeo dedicado explicando como se faz a calibração dos detectores. E a parte de endereçamento, que é extremamente importante, uma vez que se a configuração de endereço não for realizada de forma correta entre os detectores e a central de detecção, a comunicação entre eles não acontece. Então a gente só vai dar uma conferida aqui para mostrar. Como a gente sabe, são 3 detectores na nossa aplicação, a gente setou o endereço desse terceiro detector em 3. E aqui a gente, após configurar, vai desabilitar o modo de serviço. Existem os LEDs de status aqui, enquanto que ele está em modo de serviço, o LED 3 fica ligado. Eu vou colocar em off e ele automaticamente passa a funcionar. Eu volto para a tela inicial e ele volta a mostrar a concentração de gás presente no ambiente, e aqui no caso, como a célula está tamponada e a gente não tem amônia, está mostrando um valor de 0.4 ppm, 0.3 ppm. Então agora a gente vai mostrar as configurações na central de controle. Da mesma forma, na tela inicial ela mostra o endereço dos detectores, o gás e a concentração. No caso aqui agora ela está mostrando somente um detector, eu deixei outros 2 desabilitados para mostrar como se habilita os demais detectores. Então quando a gente habilitar nessa tela inicial, ela vai ficar fazendo uma varredura de todos os detectores configurados do sistema. Então ela vai mostrar o detector 1, daqui a pouco na sequência o 2 e assim por diante, e vai ficar fazendo um looping mostrando os valores em cada um. Então vamos começar aqui. Aqui eu tenho a tela de erros do sistema, não tem erros. Aqui a gente tem mais alguns menus, eu vou direto para o menu de configuração, depois a gente volta para esses aqui e dá uma olhada em todos eles. No menu parâmetro, eu vou acessar, modo de serviço, eu preciso colocar a senha, porque é a primeira vez que a gente está fazendo a configuração. 5, 4, 6, 8. Dou Enter, troco para On, habilitei o modo de serviço, tem que aguardar um pouquinho. Automaticamente ele mostra falha, porque a gente entrou no modo de configuração, assim como nos detectores. Alarme Relay Parameter se trata da configuração dos relés de alarme quando utilizado comunicação via porta analógica, que não é o nosso caso dessa aplicação. Signal Relay Parameter é o
os relés de sinal, que são via Modbus, então a gente vai entrar nesse menu para fazer a configuração. Aqui, essa sigla GC significa a central de controle de detecção, então eu vou configurar ela. Aqui, o relé de sinal se referencia ao detector 1, eu estou com ele em uso. O 2, como eu comentei no início e não aparecia na tela inicial, ele está unused, então nós vamos mudar ele para used. Aqui ele pede para salvar o parâmetro. E o 3 eu também vou habilitar. Vou alterar para em uso. Pede para salvar. Eu vou voltar para o 1 agora para a gente olhar as configurações, uma a uma. Essas configurações elas precisam ser realizadas exatamente da mesma forma como foi em cada um dos detectores. Então os parâmetros aqui configurados precisam ser iguais aos parâmetros configurados em cada um dos detectores. Então aqui a gente está voltando, olhando para os parâmetros do sinal de relé do detector 1. Né? Então a gente entrou aqui, está dizendo que está habilitado, que a lógica é ele estar desenergizado inicialmente. Eu não tenho flashing habilitado, como no detector. Um alarme. Aqui os tempos das entradas digitais. O delay de acionamento e de desligar. Se eu quero habilitar para falta ou não, a gente deixou em não, manutenção da mesma forma. E voltamos para a tela inicial. Aqui toda vez que a gente fizer qualquer alteração, a gente vai ter que salvar os parâmetros. Aqui eu vou para o relé do detector 2. A gente vai só dar uma olhada rápida. Desenergizado, no flashing, um alarme. Todas as configurações elas acabam se repetindo, mas a gente precisa confirmar que todas essas configurações estão iguais nos detectores. Vou salvar e aqui seria olhar a do detector 3 no caso, então são as mesmas configurações. Vamos voltar, posso dar um F, não alterei nada. Aqui existe a possibilidade de eu poder checar qual é a configuração que foi feita no detector, caso ele esteja distante, através da própria central de detecção. Então aqui esse ISB, essa sigla significa Sensor Board. A gente está tratando então de olhar os detectores a partir aqui da central. Esse menu ele só serve para visualização dos parâmetros. Então se caso eu não lembro de alguma configuração que eu fiz no local, eu posso acessar aqui. Eu vou olhar o detector 1 e aí eu consigo olhar as configurações que foram feitas lá, sem necessidade de ir até o local, para poder configurar na central de detecção. Então eu tenho aqui o detector 1, 2, se eu tentar acessar o 4, como ele não está habilitado, ele não vai achar. Ó. Então ele vai ficar tentando aqui procurar, como ele não tem nenhum, ele volta para essa tela aqui. O 3, então, só para mostrar, ele procura e já entra dentro da placa do detector. Tá. Agora nós vamos então para o menu de parâmetros do sensor, configurado na central de detecção. Assim como antes, a gente vai entrar nas configurações da central de controle. Aqui a gente tem o detector 1 ativo. Eu preciso ativar o 2 e o 3, eu deixei inativo inicialmente para mostrar essa funcionalidade, então eu vou acessar o 2 e vou ativar o sensor do detector 2. Aqui ele vai pedir para salvar quando a gente for sair, a gente confirma. E o 3 da mesma forma estou habilitando. Ativando o detector 3. A partir desse momento, na tela inicial, os 3 detectores passarão a ser mostrados. Eu vou sair da tela de configuração para poder mostrar isso na prática. A gente tem que esperar um pouquinho para entrar no looping, mas a tela, como a gente ainda está no modo de configuração, vai ficar mostrando aqui falta, mas ainda assim ele vai mostrar o detector 2, quanto está lendo, o detector 3, quanto está lendo de concentração, e aí ele vai voltar para o detector 1
e ele vai ficar nesse looping mostrando as concentrações em cada um dos detectores instalados que podem estar espalhados pela planta. Então vamos voltar lá para a configuração. Parameter, a gente está em modo de serviço já. A gente vai voltar para cá. E agora a gente vai configurar os parâmetros de cada um dos detectores, assim como já havia sido configurado nos detectores. Aqui é importante observar que todos os parâmetros de cada um dos detectores no controle, na central de controle, precisam estar iguais aos detectores. Então aqui ele está unblocked, eu tenho que dizer o mesmo gás, com a mesma concentração, a mesma unidade que eu coloquei lá, o mesmo range. Aqui eu estou tratando do detector Basic 1, que é um detector para até 1000 ppm. Os estágios dos set points, né? Nesse caso aqui o estágio 1 está em 100 ppm, por se tratar de um sensor de até 1000. O 2 aqui a gente configurou em 200, o estágio 3 em 500 e o 4 em 900. A esterese desse detector 1 é de 25 ppm. O delay on time e off time. Se a gente quer fazer a retenção de algum eventual alarme através da função latching. Se a gente quer habilitar algum dos 4 relés da central de controle através de uma falta, a gente pode habilitar aqui. E aqui a gente vai vincular a cada uma das saídas de relé o detector específico que vai fazer o acionamento. No caso, como a gente está tratando do detector 1, a gente está... Eu vou aqui, como eu acabei saindo antes da tela, eu vou ter que voltar a colocar a senha. 54 6, 8. Então aqui eu posso alterar, por exemplo, para o detector 2, 3, né? Então eu posso fazer o endereçamento de um específico detector para aquele relé da central de controle. Nesse caso aqui a gente vai vincular o detector 1 aos 3 alarmes da central e assim eu vou fazer para os demais detectores nas configurações individuais de cada um deles. Aqui a saída analógica, como a gente deixou no detector em 0, a gente está deixando aqui também, porque a gente não está usando. E voltamos aqui para a tela inicial. Vou sair, vou salvar. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o detector 2. Então eu vou só mostrar aqui que a gente na verdade está tratando de um sensor também para amônia. Porém esse aqui é 100 ppm. Né? Então ele tem outros níveis de alarme que a gente precisa ter configurado igual ao que está no detector. Esterese 2 ppm e os demais parâmetros. E aí aqui a gente vai vincular o relé 1 e 2, 3 e 4 conforme o detector que vai fazer o acionamento. No caso de um alarme de concentração no detector 2, as saídas 1 e 2 vão ser habilitadas. Aqui só para mostrar para vocês, a gente pode escolher de forma individual um outro detector, se for o caso, mas a gente está fazendo a seleção do próprio detector aqui para ficar de forma correta. Vou salvar. Detector 3. As mesmas configurações do detector. Vamos dar uma passada aqui para ver se não tem nada fora do lugar. Aqui a gente vai alterar para 3, que é o detector 3. Vou confirmar, vou salvar e assim encerramos a configuração. Essa aqui seria a configuração básica para o funcionamento do sistema de detecção. Depois do menu parâmetro, a gente tem os demais menus que a gente mostrou anteriormente. Vamos mostrar a funcionalidade de cada um deles na sequência, mas agora inicialmente a gente vai fazer uma simulação para mostrar como o detector se comporta e como a central de detecção se comporta no momento de uma concentração alta de amônia. Aqui eu acabei não falando, mas ele possui 2 LEDs que mostram os níveis de alarme, o alarme em estágio 1 e quando for acima do primeiro estágio. Então aqui visualmente também é possível entender o que está acontecendo no processo quando acontece uma concentração alta de amônia no detector. Eu vou sair
o menu de serviço para esse relé de falha desaparecer. Eu tenho que entrar aqui, tenho que botar a senha porque eu acabei saindo. Toda vez que eu sair eu vou ter que colocar a senha. Como se trata de um sistema de detecção de amônia, ele conta com uma segurança maior do que o padrão. Então aqui eu vou desabilitar, estou saindo do serviço, automaticamente o LED de falha vai desligar. E o sistema passa a funcionar, mostrando os 3 detectores. Vamos aguardar um pouco. E os níveis de concentração em cada um deles. Então está mostrando o detector 3, o 1 e assim por diante. Então agora a gente vai fazer uma simulação para mostrar como é que se comporta o display no momento em que acontece um nível elevado de concentração. Para isso eu vou forçar o display a ficar sobre o detector 1, porque senão a gente vai acabar perdendo o timing de ver o que está acontecendo. Para isso eu consigo fazer a avaliação dos valores medidos através do menu Sensor Readings. Então aqui eu estou deixando fixo no detector 1, eu poderia estar passando para o 2 ou para o 3, mas eu quero olhar o 1 exatamente como vai acontecer. Nesse momento está mostrando que não tem nenhum valor em partes por milhão de amônia, e eu vou estar colocando próximo à célula agora uma solução de amônia para que seja possível avaliar o comportamento do detector e o acionamento dos alarmes. Então, aos poucos a concentração vai acabar subindo e o alarme acaba acontecendo porque atingiu um valor superior, inclusive passou e foi para o estágio 2, que é 200, né? Então automaticamente ele acaba ativando. E aí, como a esterésia é de 25, tem que diminuir abaixo de 25 depois do valor de ajuste para ele desabilitar os alarmes, né? Então automaticamente ele volta para o estado normal, o valor de concentração já está baixando, porque eu tirei a amônia de perto da célula de detecção. Então nós temos aqui também no detector, para mostrar da mesma forma aqui na central, com a unidade de serviço acoplada, mostrando os valores lidos de forma instantânea. A gente vai aproximar uma solução de amônia da célula para mostrar o comportamento. Então, chegando perto da célula, o valor da concentração vai aumentando e o relé acaba acionando e o alarme mostra através da cor do display, que fica vermelho, que a concentração passou do nível 1 ali no caso. Agora já reduziu porque a gente tirou a amônia de perto da célula, então automaticamente ele já desativa o alarme. Conforme o valor da concentração aumenta, o alarme é acionado e a torre luminosa também dispara. Então, no vídeo de hoje a gente viu o funcionamento do sistema de detecção da Danfoss com a central de controle de detecção e os detectores em diferentes configurações. No próximo vídeo a gente vai tratar da ferramenta PC Tool, que se trata de uma ferramenta semelhante à ferramenta Service Tool, que serve para fazer as configurações através de um software que acompanha essa ferramenta.